Fique atento para esta mensagem, para esta palavra de Deus, que certamente vai encher o seu coração de esperança. Certamente vai encher a sua alma de força. Certamente vai encher a sua mente de verdade. E quando nós estamos na verdade, amado, quando nós caminhamos na verdade, a escuridão ao nosso redor vai se dissipando. Os medos vão sendo superados. Então vamos ouvir a palavra do profeta Isaías. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 25, versos de 6 a 10. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia que tinha envolvido todas as nações. O Senhor eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra de seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele, até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvos. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, que palavra maravilhosa, que palavra forte essa que o Senhor nos dá hoje. Se vocês prestaram atenção a esta leitura, a esta proclamação, vocês se deram conta que nela existem 3 promessas da parte do Senhor. Ali se diz: o Senhor acabará com a desonra do seu povo. Depois o texto nos diz assim: o Senhor enxugará as lágrimas de todas as faces. E por fim, nós temos a promessa que resume as 2 outras: o Senhor eliminará para sempre a morte. Amados, vamos meditar sobre essas 3 palavras. A vida do homem é uma luta. A vida do homem é uma batalha. Existe um provérbio latino que diz: vivere militare est. A vida é uma luta. A vida é uma batalha. Pois bem, em muitas dessas lutas, nós somos vitoriosos. Há pessoas que estão me ouvindo que têm lutado bastante em suas vidas, que têm lutado, por exemplo, para manter a sua família. Há pessoas lutando para educar os seus filhos e algumas já são vitoriosas nesta batalha. Há pessoas jovens lutando para conseguir uma posição na sociedade, nos estudos, para conseguir um emprego, e muitos já são vitoriosos. Então, irmãos, se existe uma palavra que resume o que é a vida, é luta. A vida é uma luta. E em muitas lutas nós somos vitoriosos. Nós já temos tido sucesso. Mas na existência humana existe uma batalha que precisamos enfrentar. É a batalha contra a morte. A vida pode ser comparada àquela história antiga chamada de A Espada de Damocles. Que história é essa? Há uma narrativa clássica de que existia na Sicília, mais precisamente em Siracusa, um homem chamado Damocles, que era encantado pela vida do soberano daquela cidade de Siracusa, chamado Dionísio, o tirano de Siracusa. E ele era um cortesão de Dionísio,
E Dionísio, percebendo que ele estava encantado com a sua posição de rei daquela cidade, propôs a Damocles que ele ficasse por um dia em seu lugar. E, obviamente, Damocles aceitou a proposta de Dionísio e estava ali na posição de rei, cercado de belas mulheres, desfrutando do poder do rei. Só que o rei colocou sobre sua cabeça uma espada, sustentada por um fio de um rabo de cavalo, que sustentava aquela espada que estava sempre sobre sua cabeça. E quando ele se deu conta de que ele estava na posição do rei, mas que sobre sua cabeça tinha uma espada, tudo perdeu a graça. Aquele gozo que ele estava tendo desapareceu. Assim também é a nossa vida. Sobre nossa cabeça pesa essa espada de Damocles, que a qualquer momento pode vir sobre nós a sentença da morte. Pois bem, a vida é uma luta, uma batalha, e temos muitas vitórias, mas quem pode vencer a morte? Sobre nossa cabeça está essa espada, esta sentença. Pois bem, o Senhor nos faz essa promessa. Essa sentença que pesa sobre nós, essa sombra que pesa sobre a nossa existência, o Senhor promete que irá tirar essa desonra, a desonra da morte. E a teia que tinha envolvido as nações, a teia de morte, o Senhor promete pôr fim a ela. O Senhor promete a vitória sobre a morte. A promessa diz exatamente assim: o Senhor eliminará para sempre a morte. Que promessa maravilhosa! E desse modo o Senhor tirará do nosso rosto a lágrima, o pranto, a dor, a vergonha e a humilhação. Por que essa promessa é tão importante? Porque, como diz o livro do Eclesiástico, ó morte, como é amarga a tua lembrança. Porque pensar na morte é tão doloroso. Porque pensar nela significa pensar numa luta que não podemos vencer. O povo simples costuma dizer: quem jovem não vai, de velho não escapa. A morte vem para todos e ninguém pode escapar dela. Pois bem, o Senhor faz uma promessa que Ele irá nos livrar dessa sentença, dessa espada, que o Senhor mesmo irá vencer este inimigo. De fato, amado irmão, amada irmã, existe ali no profeta Oséias também essa promessa. Lá em Oséias 13:14, a palavra nos diz assim: eu o remirei do poder do inferno e o resgatarei do poder da morte. Essa é uma promessa maravilhosa que o Senhor nos dá. E o que é o cristianismo, irmãos? É o anúncio de que a promessa feita já se cumpriu. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, essa promessa foi realizada. Por isso, em alguns textos, como na Bíblia de Jerusalém, não se diz o Senhor eliminará para sempre a morte, mas o texto nos diz exatamente: o Senhor destruiu a morte. Em Jesus, a morte já foi destruída. Alguém poderia perguntar: quem poderá vencer a morte? Outra pessoa poderia responder: ninguém. Pois bem, toda regra tem uma exceção. Em Cristo Jesus, ou melhor, Cristo Jesus é aquele que lutou contra a morte e a venceu. E é vitorioso sobre ela. Irmãos, a nossa fé, o nosso credo é que Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus quer dizer a vitória sobre a morte. Então essa profecia antiga já está cumprida. O Novo Testamento, amado, é exatamente o anúncio de que as promessas do antigo já foram realizadas. Jesus é vitorioso. Por isso, amado irmão, amada irmã, nós podemos
nos consolar uns aos outros, sobretudo aqueles que se encontram enlutados nestes dias, não dizendo a estes que se conformem com a morte, mas dizendo a estes irmãos amados: o Senhor já conquistou para nós a vida. Ele já é vitorioso. O cristianismo é o anúncio de que essa promessa antiga já foi realizada. Jesus é o campeão da morte. Jesus é o vencedor da morte. Por isso, amados irmãos e irmãs, o nosso coração se enche de alegria e de certeza que a morte já foi vencida em Cristo Jesus. Que a morte já foi tragada. No grego, o texto não diz simplesmente que o Senhor destruirá a morte, mas o texto diz assim: o Senhor engolirá a morte. Morrendo, Jesus destruiu a morte por dentro. Por isso ela é agora para nós como um revólver sem bala. Espanta, mas não destrói. Para nós a morte agora é como uma cobra sem veneno. Pode até assustar, mas não pode nos aniquilar. Por isso, querido irmão, querida irmã, como cristãos, nós cremos que Jesus venceu a morte e abriu para nós as portas da eternidade. Que esta promessa encha o nosso coração de alegria e que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, olhar para a morte e dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Irmãos, nós cremos firmemente que o nosso Salvador venceu a morte. Então eu costumo dizer que nós nunca devemos dizer para as pessoas que se conformem com a morte. Nunca devemos dizer para uma pessoa enlutada: aceite a morte. Mas devemos dizer para elas: confie em Cristo. Confie naquele que venceu a morte. Antes de terminar essa explicação, eu devo dizer ainda: irmãos, a luta contra a morte era aquela luta que nós deveríamos lutar, mas não poderíamos vencer. E quem poderia vencer a morte? Só Deus. Mas este não deveria lutar. Que a fé cristã é a certeza, amado, de que em Jesus Deus e homem se unem. Deus luta a nossa luta para nos dar a sua vitória. Por isso, não tenhamos medo, irmãos. A morte foi vencida. Jesus é o campeão dela e nos dá o seu troféu. Quem puder, diga amém. E quem estiver mais certo ainda, diga aleluia. Jesus ressuscitou verdadeiramente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.